Esperando. E aí, quem será o primeiro? Então, estavam tão ansiosos, cadê esse Cadê o povo? pessoal? Aí, Ah, a Jana. nossa, a Jana tava com o dedo no botão, Tava tenho certeza. só esperando. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Ah, oi! Oi, Jana! Quanta gente entrando. legal. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar, tá bom? Vamos lá. Ah, aqui ó, as meninas, a Denise do Pílulas. Que legal. Nossas alunas entrando na live. E a Pires. Que legal. Tá frio aí, gente? Porque aqui tá frio, hein? Nossa, aqui tá muito frio, misericórdia. 2 blusas, meia, misericórdia. Vamos lá, quem mais? Nossa, Tava todo mundo tão ansioso. Eu sei que vocês não estão aqui nem por causa da gente, não, viu, essas caras de pau? Tá todo mundo ansiosa. Hoje é pra viver um momento nostalgia. Que delícia. Gente, eu vou abrir meu coração, aproveitar que a Ellen não entrou. Ó, a Ellen já tá lá. A Ellen tá entrando? Tá aqui, ó. Ellen, pera aí um pouquinho que eu vou te chamar. Gente, eu lembro de uma história da Ellen. Não sei se você que tá aí lembrar, me conta o final, porque eu esqueci. É uma história que ela coloca uns caderninhos e daí ela aponta o lápis e fala sobre a sala de aula. E eu não lembro do final dessa história, eu falo pra todo mundo e ninguém me lembra. Então se alguém lembrar aí, me conta o final da história. Será que a Ellen vai lembrar? Nós já procuramos vários vídeos dessa história pra matar a vontade dessa criança e não encontramos. Ellen, manda um oizinho pra gente que eu chamo você aqui. Deixa eu achar você aqui de novo. Aqui. Opa. Vamos ver. Acho que vai chamar, Ellen. Tá aguardando. Ó. Oi! Oi! Oi, tudo bem? Tudo Como bom? vão Boa vocês? noite. Tô muito no escuro? Não, Tá muito tá perto, bom, né? ver. Tá muito A gente perto. tá Eu te tô acostumada a vendo. fazer isso, gente. Ah, Estão me ouvindo bem? seja bem-vinda ao nosso Instagram. Oh, minhas lindas. Muito prazer em falar com vocês pessoalmente. Ai, prazer é meu todo coração. O coração tá aqui, ó, acelerado, viu? De emoção. Tudo Ellen. certinho? Ó, aqui então, Amanda. Raíssa. Oi, Amanda. Não, Amanda E Isso. Raíssa. e Raíssa. Alissa. Raíssa. Raíssa. Isso. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem? Eu não sei se eu ponho os óculos, se eu não ponho os óculos. Se eu virar de assim é pior, é pior. Assim tá tá bom. ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Ellen, Como é que primeiro- vocês vão? Estamos bem. Estamos bem, graças a Deus. Com muito frio aqui hoje. Tá Nossa, frio eu tô aqui aí? de cobertor, ó. Ah, Tô embrulhada aqui de tá mais cobertor. esperta que a gente tá encapotada de blusa. Oh, meu Deus do céu, por que vocês não estão no sofazinho? No cobertorzinho? É tão fácil, só levar o celular. Mas não é todo dia que a gente recebe uma celebridade aqui nesse Instagram. Oh, meu Deus. Tínhamos que estar preparados. Até passei perfume pra te encontrar aqui. Ai, que bom, eu tô sentindo, tá? Ai, que bom. Olha a magia da contação de histórias. Oh, minhas lindas. Eu tô com a minha blefarite primeiramente- atacada hoje. Ai, Parece que eu tô coitada. chorando o tempo todo. Mas é normal, tá? É só Não, sem problema. São só meus É. olhinhos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, muito que você aceitou o nosso convite. Nós estávamos extremamente ansiosas porque você fez parte totalmente da nossa infância e faz parte até hoje porque nós ainda recontamos as suas histórias para os nossos alunos. Então você é uma referência para nós e nós estamos extremamente agradecidas por essa oportunidade. Eu agradeço a vocês também, porque é muito bom fazer isso, sabe? Foi um trabalho que eu fiz com muito amor, com muito carinho, e eu fico feliz que ele tenha dado frutos, afinal, né?
e que tenham sido bons frutos, né? É super importante. Esse feedback que a gente recebe depois de tantos anos, porque vocês eram todos garotos quando eu comecei, né? Vocês eram todos nenéns, e de repente está todo mundo aqui curtindo, batendo papo, falando sobre uma coisa que aconteceu, gente, há 30 anos atrás, vocês sabem, né? Sim! Bom, a gente fez uma colinha aqui das perguntas, porque a gente não queria perder nada. Porque no Sim, nervosismo a gente esquece. Então a gente fez uma colinha de pergunta aqui, tá bom? tá Podemos bom. começar? Sim, senhora. Como começou a sua carreira na contação de história? Olha, na verdade, assim, eu sempre gostei de contar histórias, né? Então, eu não chamo exatamente de uma carreira, assim. O rá começou, eu tinha 32 anos, né? 1990. E eu já tinha 14 anos de carreira. Eu já fazia várias outras coisas, né? E jamais imaginei que fosse contando histórias e eu faria um trabalho diferente, diferenciado, interessante, enfim, porque era uma coisa que eu fazia brincando na minha casa. Eu sempre gostei. Na classe, a gente tinha, na minha classe de primário ainda, a gente tinha umas aulas de leitura e a gente lia livros assim, entre, né, cada um tinha um livro, lia um pedaço a cada semana, né, para a classe toda. E eu lia, naquela época, eu lia Monteiro Lobato para as minhas colegas e contava muitas histórias. Eu lembro que eu lia mais ou menos dessa forma. Eu tinha uma biblioteca na escola eu sempre estava tirando histórias, entendeu? Porque eu sempre curtia a história, histórias de princesas, as mais belas histórias de paz, as mais belas histórias de sei lá onde, entendeu? Tanto que tinha uma coleção e eu vivia aqui alugando, olha, alugando parece que é filme, né? Eu vivia, eu vivia emprestando na biblioteca livros de história de tudo quanto é tipo. E eu curtia, eu brincava disso. Eu lembro que uma vez eu viajei com os amigos para um lugar onde não tinha luz elétrica, e à noite a gente ia com um foguinho da lareira, do fogão a lenha e tal, todo mundo mais ou menos acampado, né? Cada um com seu sleeping bag ali e tal, na hora de dormir. E eu lembro que eu fiquei do lado do fogão a lenha lendo Contos de Andersen, que é o livro que eu tinha levado para ler, né? E eu fiquei lendo para as pessoas, para elas dormirem. E aí, numa dada altura, eu falei, bom, agora chega, né, gente? Vamos dormir? Não, bom, continua. Continua, quero saber o que aconteceu. Eu lembro que eu fui contando a história durante mais de uma hora. E depois disso é que aconteceu o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum Que aconteceu. legal. Eu já estava casada, tinha 32 anos, tal, né? E foi, foi assim, foi sem querer, entendeu? Que aconteceu. Sim. Mas acho que era uma coisa da minha pessoa mesmo, de curtir contar história. E a Enfim. gente sempre fala, né, sobre a importância de contar histórias e a gente até dá é, alguns exemplos, né, como antigamente que não tinha, né, televisão, YouTube. não tinha YouTube, não tinha nada e era a contação de histórias que fazia a vez do entretenimento na época, né? E você falando de contar histórias do lado do fogão de lenha e tudo mais e mostrar esse acalento, todo mundo que tem quer estar ali, quer ver a história, quer curtir, né, até o final. Putz, É, que da hora. eu acho que é uma coisa que o ser humano tem muita afinidade com esse tipo de situação, porque eu tenho a impressão que antigamente, quando não havia nada disso, contar histórias de pais para filhos, de avós para netos, de mais velhos para mais novos, ou vice-versa, acho que era um momento de confraternização, era um momento de, de, de união, de conforto familiar, enfim, né? É uma história de conforto, de afeto muito grande, entendeu? É como repartir um alimento,
repartir um caos, né? Repartir uma história, entendeu? Tua, minha. Eu lembro quando eu era pequena que nós íamos todos para a casa de uma tia no interior de São Paulo e eu tinha um tio muito divertido que ele contava umas histórias terríveis para a gente não fugir da cama, entendeu? Para ficar quietinho ali debaixo da coberta. E aí tava todos os primos acampados também, né? Tudo meio amontoado, entendeu? E ele contando a história da Paquera, Celerera, Eila! E ela vinha para comer as criancinhas. E a gente tudo apavorado debaixo desse coberta. E meu tio contando a história de noite, né? E todo mundo ali. E eu não lembro direito, eu só lembro desse mote da Paquera Celerera. Eu preciso perguntar como é que era a história para os meus primos, que eu não lembro direito, entendeu? E o quanto esses momentos deixam memórias afetivas, né? Importante. Você lembra desses momentos com os primos, com o tio, acho que isso é maravilhoso, né? A história proporciona isso. E eu não tenho poucos primos, eu tenho, assim, contando os do lado da minha mãe e do meu pai, dá ao todo 36, entendeu? Nossa! Cima da com pau. Minha mãe tinha 7 irmãos, meu pai tinha mais 7. Então, eu tenho muito primo. Fora, assim, a gente contava os primos e os maridos, as esposas dos primos, e depois entraram os filhos dos primos. Né? Toda reunião de família tem, no mínimo, 15 pessoas, entendeu? Meu Deus! Entendi. É bem divertido. Que gostoso. Nesse tempo de pandemia, né, a gente escuta muito assim de algumas famílias, né? Ai, mas livro é caro. Eu não tenho livro para contar história. Ai, porque é um investimento. Ai, porque agora eu não tenho, porque eu não tenho espaço para livro, eu não tenho biblioteca. Porque a criança estraga, morde, amassa. Isso, e a gente sempre fala, gente, contem as suas histórias. Como surgiu o nome dessa criança? Como foi o nascimento dessa criança? Né? Alguma história de quando ela começou a dar os primeiros passos, né? Histórias de família, como era o Sim. não sei das quantas, Sim. o irmão do seu pai que fazia tal coisa, ou um amigo da tia, da avó, né? É que hoje em dia eu acho que as pessoas guardam menos, né, histórias de famílias, né? Assim, tem menos essa coisa da fantasia, do brinquedo em torno, né? Eu lembro de histórias muito gostosas, familiares, assim, das pessoas contarem de ir de um lugar para o outro e acontecer tal coisa no caminho, né? De ver o fogo-fato do cemitério que ficava piscando e achava que era fantasma e saía todo mundo correndo, entendeu? E, sabe, umas coisas assim que você ouvia muito no interior, o povo contava as histórias, né? Hoje em dia, não sei, eu acho que a televisão, o Spotify, sei lá, nada contra, super a favor, né? Mas, assim, eles vieram substituir um pouco o trabalho imaginativo de cada um. Né? O brinquedo hoje substitui o pedaço que seria a imaginação da criança. Né? O brinquedo já vem fazendo tudo já. Entendeu? Sim. A boneca vem com todas as frases que você programa, tal. O telefone fala com você. Então, né? O telefone tem tudo quanto é resposta. Você pergunta qualquer coisa para a Siri e ela sai respondendo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que hoje em dia os brinquedos, os gadgets que a gente usa, eles dão muito pouco espaço para a imaginação. Sim. Né? E, assim, eu digo isso de lá dos meus 62 anos, porque quando eu era criança, eu ainda tive espaço para essa coisa de imaginar, né? E é o que me fez contar histórias, na verdade, porque cada vez que eu entrava dentro de um livro, eu via tudo aquilo que eu estava lendo, eu via maior do que estava no livro, né? Então o livro falava assim, era uma vez uma formiguinha. E eu já via a formiguinha, já via o entorno, eu já via que a formiguinha estava num espaço, numa terra, numa graminha, né? Assim, ela ia feliz e contente pelo seu caminho. Eu já via o caminho, cheio de florezinhas e passarinhos cantando e não sei o quê. A minha imaginação,
já ia colorindo tudo aquilo que eu estava lendo, entendeu? Eu tinha lido 2 frases e parecia... Eu já tinha todo o cenário montado já. Mas era aqui, era na cabeça, não era uma coisa que você está vendo pronta. Então, quando você vê os filmes de hoje em dia, eles são tão rápidos, cara, sabe? Assim, Você pega um filme do Walt Disney de 1960, por exemplo, tudo acontece devagar, né? É cheio de detalhezinhos, mas você vê todos os detalhes. Hoje em dia, você pega um filme de ação, uma coisa tipo Transformers, ou os Capitães, o Capitão Marvel, essas coisas, não sei o quê. É tanta informação na mesma cena que você perde. Tem coisa que você perde. De tão rico que é aquele universo. Mas ele está todo pronto. Você não precisa imaginar nada. Eu, às vezes, até volto o filme. Eu gosto de ver em casa porque eu não consigo aprender tudo que está ali. Né? E isso é um sinal dos nossos tempos. Sim. É como é a nossa vida. Assim. Então, como contar histórias hoje? É uma coisa que eu me pergunto, né? Como despertar a imaginação das pessoas para aquilo que não está facilmente sendo visto. Né? Como fazer as pessoas terem, por exemplo, tem uma coisa que, assim, não estou falando de política, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma coisa que você ouve falar assim, as pessoas são analfabetas funcionais. Não sabem ler, não sabem interpretar um texto, né? Assim, o que é você não saber interpretar um texto? É você, muitas vezes, não enxergar o que vai além daquele texto, entendeu? É não usar a sua imaginação, né? Não é que você não sabe interpretar um texto, mas, assim, você lê o texto no raso. E ele te dá muito pouco quando você lê no raso, né? Você tem que ler e engordar ele, de certa forma, né? Preencher ele de significado, entendeu? Cada palavra trazer, assim... Hoje em dia as palavras são muito vazias. As palavras carecem de significado, estão todas esvaziadas. Aí o povo usa umas palavras demais, né? Aí a palavra perde o sentido. Ela começa a ficar assim, tá, isso é bobagem. Isso eu escuto todo dia. Né? Ela perde a pompa, o formato, o tamanho, ela começa a ficar pequenininha, né? E como Eu, a literatura faz essa vez, né? De trazer eu a acho que tem muito imaginação. a ver. Eu acho Sim. assim, que o trabalho que vocês fazem de ter alunos e de contar histórias é um trabalho maravilhoso, mas é muito difícil. Vocês vivem um momento terrível, porque tudo que está aí fora já conta as histórias, já traz o conteúdo pronto. E muitas vezes o conteúdo não corresponde o significado não corresponde o significante não corresponde ao significado. Aliás, o significado não corresponde ao significante. Exatamente. Né? Então, assim, o conteúdo daquela palavra, a pessoa está usando errado, por exemplo. Sim. E ela não sabe que está usando errado. Eu me lembro, por exemplo, as primeiras vezes que eu ouvi a expressão irado, né? Para dar um exemplo assim fácil. Isso é irado. Irado no sentido de isso é o máximo, isso é super legal, isso é assim, fantástico, excepcional, super, hiper. E irado, na minha concepção, era algo que estava muito bravo. Né? Alguém que estava muitíssimo bravo, estava irado, né? Estava fora da casinha. Olha, outra expressão nova também, fora da casinha. Então, assim, parecia um pouco isso. Você dá um conteúdo diferente porque a palavra tem. Não que isso não seja criativo, mas às vezes só você sabe aquele significado. Entendeu? Irado, hoje em dia, todo mundo sabe o que significa. Mas a primeira vez que alguém escuta, ela estranha. Porque o significante que ela está acostumada para aquela palavra é outro. Então, isso causa uma desinteligência de quem está ouvindo, de quem você quer acessar.
né? Sim. E você usa significantes diferentes para aquela. Aliás, se você usa significados diferentes para aqueles significantes que você tá utilizando, entendeu? Sim. É um grande mal do nosso século, né? Mas É é como isso a gente tem mesmo. que lidar, tudo é muito junto e misturado. Sim. Né? Aham. E a Ah, gente pensando, né, nessa contação de histórias, assim, né, o quanto você fala, né, como será que conta histórias hoje, né? A atenção das crianças é uma atenção muito mais reduzida. Mas a gente tem a impressão de que a partir do momento que a gente oferece para aquelas crianças coisas que não fazem parte, vamos supor, não que não façam parte, mas a gente, por exemplo, suas contações de histórias com objetos não estruturados, você fazer uma fita ser uma aranha, o jacaré, ele a é a tesoura. tesoura. Então, assim, são coisas que não fazem parte do. A criança tem aquilo ali como uma tesoura, mas ela não consegue olhar para aquilo e imaginar outras formas. E hoje, a contação de histórias, né? Nós falamos muito e estamos muito do lado dos objetos não estruturados, que faz com que essa criança exerça essa imaginação. Exato. É essa segunda imaginação, não é essa de cara que vem pronta na TV, na coisa que já vem, né? O Sim. conteúdo ali dentro da voz da boneca, da Síria, ou seja lá o que for, e que te surpreende e que ativa a sua imaginação. Isso era muito legal na contação de histórias com objetos, né? Uhum. Que você justamente dava saía imaginando a partir de um fole. O fole era o lobo assoprando, né? Mas você podia usar um ventilador, você podia usar qualquer outra coisa, entendeu? Ligar o Uhum. ventilador. E o lobo assoprou, ele liga o ventilador. Ou seja, você só usou um detalhe daquele objeto por uma coisa que você precisava e o resto faz parte da imaginação. O barulho, a maneira como ele se aproxima e tudo mais. Na época, isso foi tirado, eu lembro que eles comentavam que isso foi tirado de um programa americano infantil. Legal. Que, porque quem dirigiu em primeiro lugar o Rá-Tim-Bum foi o pessoal da O2, que era recém-formada na época, o Fernando Meirelles e o Marcelo Taz, o Clóvis Aidar. Era uma equipe de meninos que tinham acabado de sair da faculdade e que montaram uma produtora de vídeo. E eles estavam fazendo muito sucesso, porque tinha uma maneira diferente de ver as coisas e tal. E algum deles tinha visto esse trabalho, acho que, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi no Canadá, desse programa infantil onde tinha uma pessoa contando histórias com objetos, com esses objetos não estruturados. E eles queriam trazer isso para cá, eles fizeram um teste com metade de São Paulo e tal. Eu acabei passando porque era uma coisa que eu fazia normalmente, porque era muito difícil entender o que eles queriam na época, sabe? Assim, depois de feito, você fala, mas era isso. Era isso. Né? Parece muito fácil, né? Mas era uma coisa difícil de entender, porque ninguém nunca tinha visto alguma coisa daquela maneira. E eu brincava muito assim, né? As coisas tinham vozes quando eu era pequena. Eu estava estudando, mas o meu lápis conversava com a minha caneta, com a minha borracha. Eu já fazia isso normalmente. Então, eu acabei passando nesse teste por causa disso. E contando histórias também por causa disso, né? E, de fato, essas histórias davam margem à imaginação, mas você também tem que ter a coisa da voz. A voz que cria uma expectativa. Sim, exatamente. É mais do que eu estava pensando, porque eu estou querendo contar a história de novo já faz um tempo. Por favor. E aí o que acontece? Ai, gente, eu preciso fumar um cigarro. Vocês não ligam, né? Não, Não tá chegando a fumaça em fica vocês. tranquilo. Tá Sinta-se bom. em casa. Tá Eu em casa. Aí, o que acontece? Eu estou querendo contar a história já faz um tempo, só que eu precisava de uma equipe, eu precisava da pessoa que fizesse a câmera, a pessoa que produzisse
a história, os objetos, tal, o local que a gente vai gravar, etc. A roupinha, a iluminação, né? O maquiadora, a pessoa que vai escrever a história. Enfim, tinha todo um aparato que eu estava tentando montar. E aí veio a pandemia. E aí ninguém consegue se encontrar. Eu já estava para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu estava pensando justamente, a propósito do que eu ia falar, em pegar um livro e contar a história, simplesmente. Em pegar um livro e ler. E aí eu produzo sozinha, entendeu? Pego o telefone na minha casa, aqui, estou eu, tá bom, a luz tá boa, tá todo mundo me enxergando, pronto, tô de óculos, dá para ler e contar a história. Porque eu acho que tem muito a ver com o jeito de contar. Sim. E Sabe? olha, com certeza terão muitos fãs aqui, ó, esperando, viu? Porque... eu tô quase pronta para fazer isso. Ai, por favor. Por favor. Isso é verdade. É uma coisa que eu tenho pensado já faz um tempo e eu gosto de contar história. Então, assim, pegar um livro e ler, falar assim, era uma vez uma vagem com 5 ervilhas. Tem uma história bonita do Andersen das 5 ervilhas. Né? Ela era verde, toda verde, como o mundo deveria ser. Ele tem uns comentários maravilhosos nas histórias, né? E eu acho que tudo isso, se você conta e vai chamando, fala assim, um dia uma ervilha pensou assim, ai, quando eu sair daqui, quero ver o mundo, quero ir até o sol. Pronto, já tá, entendeu? Não precisa do objeto, não precisa de nada. Você já viajou com a ervilha, já foi com a ervilha até o sol, sei lá, enfim. Eu acho que as pessoas precisam também de algo que lhes traga a imaginação, ouvindo também, através das palavras, entendeu? Sim. Aguce, né? Estimule. Hã? Algo que aguce, que estimule essa imaginação, né? Porque Exato. imaginação todo mundo tem. Mas hoje, como você disse, as pessoas são acostumadas com aquilo que está muito fácil. Tá Nada, pronto, né? tá Você tudo não precisa pronto. imaginar nada. Se você for imaginar, não vai combinar com o que está aparecendo. Exatamente. Já aconteceu para todo mundo, claro, de ler um livro e depois assistir uma adaptação no cinema. E tem gente que fala assim, ai, mas para mim o personagem tal não tinha essa cara, tinha que ser outro ator para fazer isso. Sim. Tem muito isso. Por quê? Porque a sua imaginação já preencheu, já fez todo esse serviço, entendeu? O seu super-herói era mais gordinho, mais baixinho, mais fraquinho, enfim, né? E na época do Rá-Tim-Bum, que você contava as histórias e tudo mais, essas histórias eram criadas para o programa? Eram. Tinha uma equipe, eu não sei, não lembro se tinham 5 ou 7 autores. Tinha, assim, Flávio de Souza, Rosana Rios, tinha uma série de autores, gente que escreve livro para criança, gente que escreve outras coisas, dramaturgo, enfim, que escreviam as histórias e eu fazia uma leitura, eu levava o texto para casa, tal, fazia uma boa leitura. E eu não contava assim, decorado o texto. Eu não decorava a história. Eles faziam a história com, assim, tinha algumas frases que eram muito boas, como essa da ervilha, assim, e elas imaginavam que o mundo era verde como deveria ser, por exemplo. Tem coisas que você tem que usar, que são maravilhosas, né? E então eu decorava essas partes mais importantes, certos comentários bárbaros que tinham no meio da história, mas eu meio que decorava a história em si. Mais O ou menos enredo, daquele né? jeito, com aquela sequência. E no dia de gravar, eu fazia um texto improvisado, né? Assim, 60% do texto era o texto original, vai. E 40% era invenção minha, que eu não lembrava na hora. E Era o seu substituía por tempero. outra coisa. Era o meu tempero. E aí eu passava aquele texto 2 vezes, e eles trabalhavam com 2 câmeras. Então, na primeira passada, tinha uma geral da cena, né, que mostrava a minha pessoa inteira, a bancada com tudo ali, e uma que fazia close. E na segunda passada, eles faziam o close dos objetos, da mão, do objeto e tal.
falando para inserir no texto que tinha ficado melhor, entendeu? Então, o áudio seguia o áudio ou da primeira versão ou da segunda, o que tivesse ficado mais adequado, entendeu? Sim. Sim. E Geralmente era da primeira. essas histórias a gente não encontra elas escritas. Não. E se você encontrar, assim, eu tinha, tá? Eu tinha esses roteiros, eu tive esses roteiros durante muitos anos. Mas durante 30 anos eu mudei de casa 2 vezes já. Né? Há 27 anos atrás eu mudei para uma casa e há 1 ano atrás eu mudei para outra. E nessa mudança eu me desfiz do restinho que tinha, entendeu? Então, assim, roteiro, essas coisas, eu fiquei praticamente sem nada. E a gente reciclava papel, e eles viraram um bloquinho de nota já há muito tempo, com certeza. Mas a gente fala muito para as meninas, né? Porque nós, não sei se você sabe, mas nós temos um curso para contadoras de história. E nesse curso a gente fala muito para as meninas também a questão de, assim, você não tem o livro ali, você não precisa ter ele escrito para você fazer uma contação. Quantas vezes a gente não pegou os seus vídeos no YouTube, ficou ali escutando e escrevendo e vendo, depois lia a história e fazia o que você mesma falou, colocava o nosso tempero. Então, assim, o contador de história tem que ter essa liberdade também. Não precisa estar tudo na íntegra, né? Não. Eu acho assim, uma coisa é você ler história, que é o que eu estou pretendendo fazer, que é contar uma história lendo. Então, você vai floreando na medida que você vai fazendo a leitura, mas você respeita o texto. E outra é você contar a história com o objeto na mão, fazendo uma situação quase teatral ali, ao vivo, né? E aí você tem que improvisar, não tem jeito. Né? A fala de cada um acaba saindo um cá com um comentário assim, nossa, mas você está assim tão verde. Por que você está tão verde? Verde. E não tem todo esse texto marcado. Isso depende de como você traz a interpretação daquele personagem, que é da imaginação de quem está contando, gente. Você sente a história, né? A gente sempre fala, né? O contador precisa antes se apaixonar pela história antes de contar. Porque se ele não se apaixona, ele não consegue fazer essa contação de história com emoção. Ele não consegue levar a verdade, né? E eu acho assim, o que é importante não é você, entendeu? Quando a história está acontecendo, você não está lá. Você é um ser que sumiu, desapareceu. Você está a serviço. O mais importante é a história. Então, tudo que acontece na história é de uma importância fundamental. E aí você some por trás daquilo, e aí é quando a história aparece e chama atenção. Sim. Entendeu? Porque você está tão preocupado em mostrar para o outro o que está acontecendo na história, assim, gente, era um castelo muito alto, era um castelo enorme, era um castelo que ia até a lua, era um castelo. Então, quando você está visualizando isso, imaginando, você está trazendo todo mundo para imaginar com você a história. Ela saiu de você, né? Ela foi para essa área da imaginação, onde, sei lá, você entra no mundo do... Cada um entra no seu mundo do sonho. E outra coisa, eu acho muito difícil, eu fiz pouquíssimas vezes, contar história ao vivo, com plateia. Por quê? Porque a plateia participa. E essa viagem louca que eu fazia de imaginar, não tinha plateia. Né? A imaginação era a minha imaginação, correndo solta. Então a plateia dava uns pitacos de vez em quando que me tirava do prumo. Sabe, desinflava meu balão. Assim, eu falava assim, gente, mas eu estava indo para lá. O que você está me chamando para ir para lá? Entendeu? Não vou para lá, estou indo para cá. Se quer ir comigo, você vai. Se não quer, você vai embora, então. Era uma coisa assim, era difícil para mim contar a história ao vivo, sabe? Eu sempre contei dentro do estúdio, né? Sempre viajei sozinha na minha imagem, na minha cabeça, entendeu? Então, tem isso também. Eu acho muito difícil contar a história presencial, tá?
Viu? Mas só você falando, e o castelo foi até a Eu já tava aqui, ó. Não é? Eu acho que é isso. Eu acho que você viaja, assim, é só viajar na imaginação. Você pensa no castelo, você começa a pensar no castelo grande. E aí ele vai crescendo, gente. Parece que tomou fermento, né? Porque você pensa nele grande, aí você fala assim, não, não tá grande o suficiente. Não é maior. Não é maior ainda. É um castelo grande. Você não vê o fim do castelo. Aí ele é o castelo, Sim. né? Então, a sua imaginação vai fazendo coisas pela história. Sempre em favor da história, né? E eu acho que aí é que ela acontece e chama a atenção das pessoas. E aí ela é de verdade, Sim. né? Que você falou Porque ela vem de dentro. que ela vem de dentro, porque você está imaginando junto. Se você estiver imaginando, o seu público vai imaginar. Sim. Entendeu? Não tem como não ser, Sim. né? É como quando a gente sente quando alguém fala a verdade, né? Tá sendo honesto, sincero, tal. Mesmo hoje em dia que a gente vê muita gente com personas representa. Claro, a gente tem uma persona social, né? E eu tô aqui com a minha persona social dando uma entrevista, né? Então, tem a persona social. Mas dá para perceber quando a... Ellen? Voltou. E eu vi que travou vocês, eu falei, elas estão prestando atenção demais. Que maravilha, gente. Então, aí, eu acho que essa persona social não pode ser sobrepujar a pessoa de verdade, entendeu? A alminha que está ali dentro, né, se expressando. Então, quando é verdadeiro, quando é de coração, quando você está transmitindo uma mensagem com fluxo de energia real, ela acontece, né? A plateia pega e vai embora, sabe? Eu acho lindo isso, é um trabalho maravilhoso. E nos conte uma coisa, tem alguma história que você contou, assim, uma história que você mais gosta de lembrar, enfim, que você mais gostou de contar? Você sabe que, assim, eu passei um bom período em que eu deletei as histórias, né? Porque a gente faz um trabalho, outro, e as coisas vão entrando naquele buffer, né? E o buffer vai limpando, entendeu? Então, é que nem documento na fila da impressora, entendeu? Eles vão sumindo, vai imprimindo, vai sumindo. E aí, limpando, chegou uma época que eu não lembrava mais nenhuma história que eu tinha contado. Aí elas começaram a aparecer os vídeos no YouTube. E eu comecei a rever algumas. Então tem umas que eu lembro vagamente, que eu nunca mais vi. Uma que eu lembro que tinha os algodõezinhos, que eram os carneirinhos, que eu adorava. Eu lembro dessa. Eu lembro dos algodõezinhos, eu enfiando eles numa pochete, que era a barriga do lobo, e depois abria a pochete e tirava os algodõezinhos de lá de dentro. E tem uma que eu ouvi recentemente também, que é do Grande Livro de Histórias, que é uma história linda. Essa tem no YouTube, tá? O Grande Livro de Histórias, se vocês acharem, é bem legal. E a história é bonita, é muito bonita. É um lápis, um livro, tal, é pouca coisa, mas é bem Eu legal. acho que eu vi essa recentemente também. Ela entrou há pouco tempo. Eu não sei se eles têm todo o material ainda na cultura, porque eu cheguei a contar, acho que por volta de umas 40 histórias. Não passou disso. Sim. E eu lembro que eu gravei pouco, eu gravei uma semana. Eu gravei uma semana e eu gravava coisa de 5, 6 histórias por dia. Nossa! Era mais ou menos isso. A gente gravava 2 pela manhã, parava, almoçava, aí gravava 2 ou 3 ou mais, até se tinha alguma mais curtinha, até o final da tarde, e aí acabou. No dia seguinte tinha mais um pouco. Sim, né? O Clóvis Aidar que dirigiu, e quem fez o meu teste foi o Marcelo Tass. Ai, que legal. Que fazia o professor tipo... A gente gosta. Muito divertido, pessoal bacana, muito bacana. Ô, Ellen, você sabe que eu amava assistir, né? E olha a minha dor, Ellen. A Raíssa tá cansada de escutar isso.
Eu lembro de uma história, mas eu não consigo lembrar o final da bendita da história. Que Ai, meu Deus. era uma história. Olha a minha dor ali. Era uma história que você colocava os caderninhos assim, todos em pé, e apontava o lápis, fazendo como se fosse sujeira na sala de aula. E batia o sinal, os caderninhos que eram os alunos iam embora. E a professora ficava brava que tinha ficado sujo. Só a sujeira, ficava só a sujeira. Lembro o final e eu fico, ai, se você não lembra, não é possível. E não sei o quê. Todo mundo que eu encontro pergunta o final da história, eu não consigo lembrar. Eu também não lembro. Eu lembro que eles deram um jeito de ficar tudo limpo. Sim, Sim, sim. mas eu não lembro se teve uma outra aula que aí todo mundo se comportou e a sala de aula ficou limpa. Eu não vou lembrar para te contar, tá? Eu vou ter que inventar um final para essa história. Eu acho melhor você inventar o final dessa história. Você inventa um personagem que vem o aspirador e tira tudo. Hoje. Inventa um aspirador de pó que limpa tudo. E pronto, a sala de aula ficou prontinha para um novo dia de aula, onde a sujeira veio toda para o chão de novo. Adorei. É como limpar a casa, né? O Ellen, me conta Limpar a uma casa, coisa. você limpa hoje, amanhã tem que limpar de novo. Me conta uma coisa. Você tem noção, assim, tinha noção da quantidade de pessoas que você impactou naquela época e que até hoje sentem falta? E Hoje assim, eu tenho noção. Hoje eu tenho noção pela quantidade de curtidas, likes e assim. Eu lembro que uma vez puseram uma história não lembro aonde, no Facebook, num desses era alguma coisa de antigamente, tempos antigos, era alguém assim, que colocou uma história e que teve assim, tipo, 30 mil compartilhamentos, 1 milhão de visualizações. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sou nenhuma Beyoncé, né, para ter 1 milhão de pessoas, entendeu? Eu falei, que isso que acontece? Então, hoje eu tenho noção que muita gente assistia, porque a gente não tinha parâmetro. Imagina 30 anos atrás, gente, 1990, nem existia telefone celular em 1990. 1992, acho que apareceu o primeiro telefone celular, né? Aqueles de tabletão que vocês nem tiveram, vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é carregar uma bateria a noite inteira, uma bateria desta altura. Desta altura era a bateria. O telefone era isso aqui. E a bateria era isso aqui. Era um tijolo. Minha mãe tinha. Então, era um tijolo. E era tudo flip phone, daqueles que abre assim. Sabe? Que abria só a capinha, né? Assim. Isso, abria um negocinho, quebrava aquilo. Entendeu? Mas continuava falando. Era uma coisa horrorosa. Eu tinha que puxar uma antena, sabe? É uma antena enorme, entendeu? Você puxava, batia a antena, socava a antena, arrancava, pegava, entendeu? Dava 500 mil barulhos e tal. Então, nem existia isso na época que a gente fez o Rá-Tim-Bum. Então, assim, a gente não tinha noção de quantas pessoas assistiam. Imagina, eu não tinha a menor ideia. E, assim, a TV Cultura passava em São Paulo. Não tinha para Rio de Janeiro, para não sei aonde, para não sei. Ou, depois de uns anos, aconteceu a TV Rá-Tim-Bum. Sim. E aí ela começou a fazer outro público. Então tem o público daquela época de 30 anos atrás e tem o público que vem sendo formado pela TV Rá-Tim-Bum nesses 30 anos que tem acontecido. Então até hoje tem gente entrando nas historinhas, porque elas estão aí. Né? Era eu e o Arthur Cohn. O Arthur contou umas 20 histórias também. Né? Era assim, não era uma quantidade imensa de histórias que tinha. Entendeu? Podia ter feito muito mais, na verdade. Né? Teria espaço para fazer mais. Teria. Mas ainda dá tempo. Sim, mas não tinha o retorno disso. Sim. A gente não tinha esse retorno para saber o quanto havia de aprovação ou não aprovação
Para quem faz, para quem trabalha em meios de comunicação hoje, ter essa resposta imediata do público É muito fabuloso. É fabuloso. Sim, 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 sim. E, Ellen, Hum. a gente vê, assim, né? A gente colocou aqui que ia fazer a live com você. A turma tava doida aqui, né? E porque faz Beijo parte da para minha todos. infância. Tenho muitos fãs aqui, porque fez parte da minha infância, porque não sei o quê. E a gente vê, assim, realmente as pessoas que curtiam as histórias naquela época mostrando para os seus filhos hoje, sabe? E olha isso, é isso que a mamãe assistia, é isso que eu gostava. E o E quanto que essa. não tá velho, né? Exato. Graças a Deus não tá velho. Eu tô velha, mas aquilo não tá. Ah, Não. mas o seu coração é muito jovem, Ellen. Eu acho que é, porque eu não consigo pensar com a minha idade até hoje. Eu, quando sonho comigo, eu tô sempre 30 anos mais moça, 30 quilos mais magra, né? Sem Arrasou. óculos, é um sucesso. E essas histórias fazem muito parte, assim, de nós até hoje, assim. Até muitas histórias fizeram, né? Ajudaram a construir caráter, ajudaram a gente ser o que nós somos hoje. Até em questão de contadoras de história mesmo. Quanto você foi a primeira, né, inspiração da nossa carreira. E poder ver isso hoje e, assim, você, não sei nem se é ter noção desse impacto, mas também é ver essas pessoas, esses fãs. Eu não sei, eu fiquei doida depois que a gente lançou o nosso curso. Eu fiquei doida porque eu queria achar você. E eu falei, gente, não é possível, porque tá aparecendo o vídeo da Ellie em todo lugar, não é possível, ela existe. Ela existe, ela tá aí. E eu sou super Ela low profile. existe. Né? E eu vou sou muito procurar ela. E Eu não sou de você? ficar fazendo farra na internet, entendeu? E você recebe mensagem, assim, desses Recebo. fãs? Eu recebo. Assim, nem sempre eu consigo responder, porque né, é uma coisa assim, o dia vai acontecendo, é como aconteceu com vocês, que eu fiquei 2 semanas sem responder, porque eu não tinha nem visto. Né? Eu tinha dado um mute em todas as notificações, porque eu estava fazendo uma live, e esqueci de voltar as notificações depois. Então, eu passei uma semana sem receber notificação, e nem... E a mensagem de vocês ficou lá guardada, não sei quanto tempo, de repente eu vi, sei lá que botão que eu apertei, que eu achei a mensagem de vocês, assim, gente de Deus, eu preciso responder para as meninas, né? Vergonha total. Então, Imagina. assim, eu respondo na medida do possível. Claro, se eu tivesse 50 mensagens por dia, eu não ia responder tudo de jeito nenhum. Já vou falando que a preguiça toma conta do meu ser, muito. Sim, Né? sim. Mas, na medida que eu tenho recebido, é constante. Por exemplo, quando eu entrei no Instagram, eu tinha, sei lá, 50 seguidores, entendeu? Das pessoas próximas e tal. Hoje em dia eu tenho poucos seguidores, eu não tenho um monte, mas eu tenho uns 800 seguidores, que foi gente que foi entrando, entendeu? Assim, é gente que eu trabalhei junto, tem uns 100. Né? O resto é tudo gente que viu as historinhas, que soube das historinhas, passou a me seguir e tal, e etc., por essa lembrança feliz da infância, de imaginar junto, né? A gente fez uma viagem junto, né? Com certeza. Que eu acho que esse que é o barato que fica, entendeu? E a contação de histórias faz parte da sua vida hoje? Eu sou uma leitora voraz até hoje. E tudo para mim vira um pouco essa coisa da história sendo contada. Eu continuo trabalhando, imaginando vozes. Às vezes eu falo, leio em voz alta para alguém, né? Volta e meia eu faço alguma coisa nessa linha. Outro dia eu mandei uma história para alguém, eu contei uma história lida. E foi perfeito, era isso mesmo, entendeu? Era dessa linha, né? Eu guardo ainda muitos livros de história nessa medida. E gosto de ler isso até hoje. Sabe? Me divirto, curto, acho barato. E a gente vê que você fala muito de Anderson, né, e tudo mais. Tem algum outro autor que você gosta muito, que, assim... vou contar uma história
história. O primeiro autor que vem na minha cabeça é esse, porque eu amo. Então, eu fui, assim, as minhas primeiras leituras foram Monteiro Lobato. Eu li todo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquilo dá uma imaginação maravilhosa, né? E depois disso, eu li os autores mais variados. Eu li Green, os contos de Green todos, eu li os contos de Andersen todos, eu li As Mil e Uma Noites, eu li contos de Beedle, Bardo, e todos Harry Potter da vida. Eu leio coisas que não são para minha idade, entendeu? Senhor dos Anéis. Eu leio essas coisas com 50 anos de idade, com 40 anos de idade. É que eu fui ler essas coisas que os meus amigos liam com 18, 19. Né? Então, assim, tudo que tem uma historinha para contar, eu leio. Entendeu? Eu tenho aqui As Mil e Uma Noites, As Fábulas de La Fontaine, né? As histórias do Esopo, não sei como Os é que fala. clássicos. Os clássicos eu tenho todos. Do Perrault, Charles Perrault, eu tenho as histórias também. O Petit Nicolas, eu tenho umas coisas em francês, porque eu lia francês também. Então eu tenho ainda essas coisas aqui em casa. E tenho esse Green, Anderson, todos esses clássicos eu leio. Os livros hoje em dia eu conheço muito pouca coisa. Porque eles são muito objetivos para certas idades, né? Eu acho que eles não têm mais aquela coisa de páginas e páginas escritas e um desenho ou outro que vem lá de repente. Os livros da época eram assim, né? Sim. Era difícil ter um desenho. Você tinha que imaginar tudo, entendeu? Porque você pega os livros de antigamente, era um desenho ou outro que tinha para você ter uma ideia do que estava acontecendo. O resto era tudo aqui, ó, tudo na cabeça. Tinha que pensar tudo, e hoje em dia não. Os livros têm muito pouco texto e muita figurinha. Né? Então. Ô, Ellen. Eu estou me acomodando aqui. Escapando do sofá, eu estava escorregando do sofá. Pronto. O que você diria hoje para quem está começando a contar história, né? Para nós, contadores de história, para os pais, mães que estão em casa, que contam história para os seus filhos? O que eu diria para as pessoas, assim, conte a história com todo amor e carinho. Entre na história, né? Participe, faça da história um pedaço de você, entendeu? Né? Imagine junto. Por favor, solte a imaginação e estimule a imaginação daquele que está ouvindo. Porque só assim a história funciona. Senão ela não vai funcionar. Entra por um ouvido, entrou por uma porta e saiu pela outra. Sim, né? sim. Senão entra por uma porta e sai pela outra. Bom, Ellen, nosso tempo tá acabando. Por mim, ó, ia longe. Olha, a gente pode fazer outra dessa daqui uns meses, né? Vamos sim. Ó, tem gente dizendo que a pandemia vai durar mais 2 anos. Nossa! Tem tempo para fazer, entendeu? Tem tempo. Tem. Mas olha, uma coisa boa dessa pandemia, que, né, para mim, pelo menos, foi uma coisa muito boa, foi conectar as pessoas dessa forma. Talvez se não fosse a pandemia, né, e a correria do dia a dia, talvez a gente não teria encontrado você e outras pessoas também que nós amamos também nesse meio de contação de histórias e poder conectar todo mundo, né? O nosso curso foi lançado agora. Olha que legal. Eu fico muito contente, viu, por vocês. Eu dou o maior incentivo, eu dou parabéns, porque eu acho que esse trabalho que vocês fazem é muito amoroso, é muito exemplar, sabe? No bom sentido, todo ele, entendeu? Ele merece mesmo a bênção de Deus, sabe? É um trabalho maravilhoso. E é muito importante, porque você dá ferramentas às pessoas, às pessoinhas, aos nenéns que estão vindo, que eles não fazem ideia do quanto útil serão essas ferramentas na vidinha deles, né? Do quanto isso vai ser fabuloso, do quanto eles podem precisar desse instrumento que é a imaginação, entendeu? Sim. É uma ferramenta poderosíssima para solucionar problemas, para sair de situações adversas no futuro, entendeu? A imaginação ela serve para muita coisa. Sim.
né? Você não consegue ver saída se você não tem imaginação. E se você tem imaginação, você sempre encontra uma saída. Com certeza. Entendeu? Bom, nós agradecemos de todo o coração a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Para nós foi uma grande honra. Nós somos fãs de carteirinha aqui. Para quem está aí assistindo a live e não conhece também o nosso projeto do Enquanto Conto Pro, né? Vai lá na nossa bio, clica lá no linkzinho azul para vocês verem também o nosso projeto. Até as meninas que fizeram comentários, que estão dando testemunhos lá sobre o nosso curso, sobre tudo aquilo que a gente quer passar. Ellen, muita emoção mesmo. E eu tô aqui, ó, contendo a emoção, mas de verdade. A minha vontade é guardar essa live num potinho, sabe? E pode guardar. A gente não guarda no potinho. É um bom momento que a gente passou, um momento muito especial. Sim, sim. E obrigada, porque... Ó, eu vou chorar. Obrigada mesmo por nos incentivar, por ter sido uma das nossas maiores inspirações quando a gente começou. E por estar aí falando para as pessoas que estão acompanhando o quanto é importante a imaginação, o quanto é importante estimular a imaginação das crianças. Obrigada de coração, muito viu? Importante. Sem isso, a gente deixa de ser um pouco ser humano, sabe? Sim. A parte humana da gente vai um pouco embora. Sim. Né? E, Ellen, os fãs aqui estão pedindo uma história. Ah, meu Deus, eu posso. Hoje não. Eu juro que eu vou colocar. Vocês têm aí meu nome aqui, ó, Ellen Helene, com um H a mais no fim. Isso. Né? Que é onde quando eu tô no Instagram. E eu vou contar a história no Instagram. Tá? Arrasou! Nós vamos compartilhar aí eu vou ver como é que funciona. Eu não sei ainda muito bem lidar com essa coisa do IGTV, do não sei o quê. Sim. Mas eu vou me Ô, Ellen, manda uma mensaginha lá que a gente vai passar o passo a passo para você e vai dar certo. A gente ajuda, pode ficar tranquilo. Caio! Meu marido foi um fofo, tá? Fala pro Caio que eu adorei, que ele foi um fofo. Ele tá aqui ouvindo. Então, manda uma mensagem que você vai ver que o Caio, nossa, pra ensinar ele é ótimo. Você vai ver daqui a pouco só vai dar Ellen aqui. Como é que eu gravo e depois eu subo, se eu tenho que fazer ao vivo, se pode ser não. Eu tenho questões. Eu vou passar tudo. Isso, ele vai dar o passo a passo, Ellen. O Caio é bom te ensinar, você sabe. Eu preciso comprar um tripézinho para colocar o telefone também, para poder gravar. Isso, aos pouquinhos você vai arrasando. Eu nem vou te mostrar o nosso tripé aqui, bem bonito pra você. Não, e é porque tem que ficar com o fio também, porque ela não sei quanto tempo a bateria aguenta. É verdade. Né? Então tem que ficar plugado, aí não dá para colocar ele de pé. Bom, mas pode encher o saco do Caio lá, tá bom? Pode mandar mensagem para mim. A gente vai fazer a Ellen de... Nossa, Ellen... Pelo amor de Deus, nós queremos ver você. Eu vou contar assim, como eu te falei. Eu vou pegar o livro e sair lendo, tá? Ótimo, maravilhoso. Tá, nosso tempo vai acabar aqui. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi um prazer te receber. Obrigada a vocês, viu? Um beijo. Deus abençoe, viu? Sucesso. Deus abençoe. Sucesso para vocês também. Amém. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal, que acompanhou. Tchau, Ellen. É só sair? É só fechar aqui? Pera aí que eu vou sair. Gente, maravilhoso. Amamos. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco até então, tá bom? Para nós está sendo uma emoção enorme, eu acredito que para vocês também. E vamos lá no Instagram da Ellen, encher a paciência dela que a gente quer que ela conte histórias para nós, hein? Isso mesmo. Quem deu print aí na live, nos mande, porque não deu tempo da gente tirar, porque a emoção era tanta, a empolgação era tanta. Mas obrigada por todas as pessoas que estão aí acompanhando e acreditam no nosso trabalho. Gente, beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Amor, tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar agora.